E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalizar finalmente a contagem dos filhos que o Superman já teve, tanto nos quadrinhos nas outras mídias, né? Então nós fizemos aqui 3 partes. Nas 2 primeiras partes foi falando dos filhos do pré-crise, na parte 3 foi do pós-crise e hoje vamos falar dos filhos dele pós-Flashpoint e outras mídias. Vamos começar por Injustice, né, que foi uma revista que virou jogo. Lá no caso, a Lois estava grávida e ela foi morta pelo Coringa, né, no início das histórias desse universo. Então assim, teoricamente, como está grávida, entra para contagem também. Mas no ano 3 do Injustice, o Superman teve um sonho onde essa criança não morreu e ela se chama Lara Lane Kent, que quando mais velha assume o manto de Supergirl. E na verdade até a atriz do filme do Flash, né, a Sasha Calle, ela que vai fazer justamente a Supergirl, é bem parecida com o visual dessa filha de Superman aí do Injustice. Dentro dos 952, em um dos futuros alternativos, existia um filho do Superman chamado John Lane Kent, né, que na verdade é filho tanto do Superman como da Lois, após a morte do Con-El, né, que é o Superboy dos 952. E no caso, esse John viraria o próximo Superboy nessa linha cronológica. E essa versão foi apagada da continuidade após os eventos Superman Renascido. Já a Terra 12 pós-Flashpoint faz parte do universo dos desenhos da série animada, né, no caso. Então, como temos aqui a continuação desse desenho nos quadrinhos, então entra aqui nessa seção também. A gente sabe que também no futuro desse universo do desenho é onde se passam as histórias do Batman do futuro. E lá continua existindo a Liga da Justiça, onde o único membro original da Liga da Justiça é o próprio Superman. É tanto que tem no desenho do Batman do futuro um episódio duplo, né, que aparece essa liga e tal. A gente pode ver o Superman mais velho com um uniforme preto e branco, então é bem legal também. E a gente pode ver mais detalhes também sobre essa Liga do Futuro na revista Liga da Justiça do Futuro 2.0. E vocês devem até lembrar também do episódio da Liga da Justiça que aparecem os Lordes da Justiça, que é aquele universo onde o Flash é morto, então os membros da Liga viram tiranos, né, no presente. E nos quadrinhos eles explicam que a Mulher Maravilha do universo normal foi para o universo dos Lordes. E lá ela mata a sua contraparte, né, a Mulher Maravilha do mal, e depois ela tem meio que um casamento político com o Lorde Superman. E daí eles decidem ter um herdeiro, né, para ter uma paz momentânea, mas não no método tradicional, e sim combinando os seus DNAs. E quando esse garotinho nasce, ele é raptado pelo Brainiac e dado para o kryptoniano chamado Jar-Uks, que foi criado como se fosse filho do Jar, né, no caso, lá na Zona Fantasma, e sempre sendo maltratado. No fim, quando o garotinho tinha mais ou menos uns 10 a 12 anos, ele escolhe ficar na Terra, no universo principal, e começou a ser criado tanto pelo Superman, até que a Mulher Maravilha volta para esse universo para procurar seu filho. Uma mudança que eu não gostei do novo multiverso que o Morrison fez foi ter mudado a Terra 16, né? Que antes essa Terra 16 era a Terra do Justiça Jovem, né? Do desenho que tinha, e foi para essa Terra do The Just, né? Era uma Terra meio estranha, teve somente uma história, não deu para articular muito, mas dá para perceber que não é o mesmo universo do desenho. É tanto que assim, no The Just, o Superman tem um filho chamado Christopher Kent, e lá no desenho do Justiça Jovem sabe que o filho é o Jonathan Kent. E finalmente, 78 anos depois, a DC decidiu criar justamente o filho do Superman com a Lois na cronologia oficial. Então daí que nasce o Jonathan Kent, né, que nasceu durante a saga Convergência. Lembrando que esse Superman da saga Convergência é o mesmo Superman pós-crise, né? E assim, a decisão mais errada da DC foi ter dado a permissão do John crescer rapidamente. Gente, hoje em dia nos quadrinhos ele já é adulto, ele é o novo Superman atualmente, né? Então eu preferia muito quando ele era mais criança e tinha aquela dinâmica bem legal com o Damian, né, como Robin. No final dos 952, a Mulher Maravilha estava tendo uma série de alucinações. Em uma delas, ela se viu grávida do Superman, também dos 952, né, não a versão pós-crise, e com quem ela justamente teve um relacionamento. Voltando ao universo do Batman do futuro, alguns anos depois ficamos sabendo que o Superman teve um filho chamado John, e nós já vemos aqui ele na sua versão adulta e usando também um uniforme preto e branco que nem o pai. O próximo seria o Hunter Prince, né, que é o filho legítimo da Mulher Maravilha com a escuridão, né? Não sei se aqui essa escuridão pode ser considerada um membro da grande escuridão, mas enfim. E no caso é de uma linha alternativa e depois o Superman vira o pai adotivo do Hunter.
Na Action Comics número 994, tem todo aquele arco também do Jor-El retornando como Mr. Oz e tudo mais. E em uma dessas revistas, o Gladiador Dourado mostra uma linha do tempo alternativa para o Superman, em que vários kryptonianos conseguem escapar de Krypton, né, da explosão e tudo mais. Eles vão lá para outro planeta e conseguem prosperar. Lógico que o Kal-El, por conta disso, não é enviado para a Terra, ele fica nessa nova Krypton, e aí ele tem uma irmã, e depois mostra que ele casou com uma moça loura, e tem uma filha aqui que não tem nome. A próxima seria uma filha do Superman, que também não aparece o nome. O detalhe aqui é que ela seria a irmã do John na cronologia oficial, que ele vê graças a uma visão de um futuro onde Superman e sua família conseguiram trazer a paz para o mundo, e aí o Zod até vem parabenizar o Superman, né, e até queria usar o mesmo método dele de alcançar a paz para ele conseguir replicar em toda a galáxia. Já o Ultraman, que é a versão maligna do Superman que habita a Terra 3, também teve um filho chamado Luthor-El, né, que seria, na verdade, até na revista do Young Justice número 08. E a mãe dele seria a Dana Luthor, que até agora não se sabe muito bem a relação entre ela e o Alexander Luthor da Terra 3. Já no arco Future State, existe uma revista chamada Casa dos El, né, e lá mostra vários descendentes de Superman. Um desses descendentes é o Brandon Kent, que assume o manto de Superman, e ele tem uma filha chamada Tendar Banel, que se torna a Supermulher. Ainda nesse arco do Future States, o Superman tem um filho com a Cersei chamado Pyrrhus, e ele assume a alcunha de O Rei Vermelho. E por fim, em uma revista que ainda nem saiu, que vai ser um dos tie-ins dessa saga Dark Crisis, o Robin é filho do Superman. Então daqui a imagem, então futuramente a gente vai ver como funciona essa relação dos dois. Aparentemente é uma linha do tempo onde o Jonathan Kent não envelhece de forma acelerada e ele adota o uniforme de Robin e combate o crime ao lado do seu pai. E nas outras mídias, o Superman já teve algum filho? Nós vamos começar aqui com coisas que nem deveriam contar, mas vale pelo menos como uma menção, né? Porque assim, quando o Superman fez 50 anos, saiu um documentário, né, comemorativo para isso, lá em 88, e lá tem uma mulher chamada Brenda Walks, que, dando a entrevista, alega que seu filho é o filho do Superman, né? No caso, então não tem nada a ver, só talvez é uma brincadeira com isso. The so-called love child of Superman. You know, Junior here is a hybrid. That means he's half Superman, half me. And he's got that X-ray vision. He does, but he's only got it in one eye. E depois tem até o roteiro daquele filme que não aconteceu, né? O Superman Lives, ou Superman Reborn, não sei o que, onde o Nicolas Cage seria o Superman. E nesse filme, a Lois estaria grávida do Superman, né? Que tá aqui até a página do script onde isso acontece. E depois, na série Lois e Clark, né? As Aventuras do Superman, tem 3 episódios com esse tema do filho. O primeiro seria no episódio 8 da terceira temporada, que uma moça aparece dizendo que o Superman é o pai do seu filho, né? Na verdade, o garotinho aqui realmente tem todos os poderes, tem voo, super força, visão de calor. Mas depois eles explicam que o Superman salvou um avião e nesse avião caiu um raio. E nesse raio, nessa salvada, assim, acabou transferindo parte dos poderes provisoriamente para esse garotinho. Então, ele realmente não era um filho. O próximo seria no episódio 17 da 4ª temporada, onde o Clark e a Lois fazem sexo sem proteção, então eles começam a imaginar que eles estão grávidos, né? Então a Lois até tem um sonho que imagina que ela teve 10 bebês ao mesmo tempo. Would you look at the little nipper flying already? Boy, this really is a piece of cake, huh? Oh. E já no último episódio da série, episódio 22 da 4ª temporada, o Clark e a Lois queriam adotar um bebê, mas a agência de adoção não achava que eles seriam pais adequados porque a Lois vivia se metendo em perigo. E na verdade, nesse universo não fica claro se o Superman e a Lois conseguiam gerar um filho, né, por causa da biologia deles ser diferente. Né? Lógico que nos quadrinhos eles até discutiram isso, mas depois mudou. Então, na última cena, uma criança é deixada no apartamento deles com um bilhete e aí vira o filho adotivo do casal. Mom and Dad, we have something to tell you. Em seguida teve o Van-El, né, que naquele episódio da Liga da Justiça que adapta a revista para o homem que tinha tudo, então teve que esse filho, e é uma contagem diferente porque é outra mídia, e lá na revista, lembrando que ele tinha 2 filhos, né, um filho e uma filha, e nessa versão, tanto ele é diferente fisicamente,
como aqui só teve um único filho. It's his job to clean it up. Van-El, I want you down here, right? I'm here! Já em Smallville, mais especificamente no episódio 20 da quarta temporada, o Clark e a Lana foram pais por um episódio de um bebê que envelhece muito rápido. Parecia até aquelas histórias da Era de Ouro, Era de Prata, né? Então, uma pena que o garoto acaba morrendo, né? Ele envelhece tão rapidamente que o corpo não aguentou esse crescimento acelerado. Clark Kent, changing diapers like a pro. You know, this baby stuff is easier than people say. I think I pretty much got it under control. E já que estamos falando de Smallville, vamos já aproveitar para dizer uma coisa. Na 10ª temporada, eles colocam o Connor Kent, né, que seria o clone, metade do DNA do Clark e metade do Lex. Eles têm até um diálogo onde o Connor pergunta se o Clark é seu pai. Mas o Clark até responde que seria mais um irmão. Então, tem várias listas de filhos do Superman aí que eles contam o Connor, né, o Superboy, como se fosse um filho. Eu já não estou entrando nessa contagem. Até na Justiça Jovem, ele também tem essa discussão um pouquinho também, se o Superman seria o pai dele, mas eles são mais tratados como se fossem irmãos mesmo. E ainda em Smallville, no crossover da crise da CW, né, a crise nas Infinitas Terras, é mostrado que o Clark continua casado com a Lois e desistiu dos poderes, né, nessa Terra 167, e lá cita que ele é pai de filhas, no plural. Como não falar a contagem correta, eu vou supor que seria 2 meninas aqui. You're kidding me. That is worth more than any superpower. Hey, Clark! The girls want to show you what they made. I think it's time for you to... E até é engraçado que a primeira vez que eu vi sendo feito um filho do Superman foi no filme Superman, O Retorno, onde eles apresentaram o garotinho chamado Jason White, e no final do filme é mostrado que ele realmente é filho da Lois com o Clark, né? No caso, ao invés da Lois com o namorado dela lá no filme. Na época eu até pensei, não inventa não, deixa quieto, esse negócio de filho, nem existe Superman e tal, mas mal eu sabia que esse conceito de filho é muito antigo, né? E até aproveitando sobre isso, como esse Superman, desse filme Superman O Retorno, tá também no crossover da crise da CW, que se passa na Terra 96, alguém no Twitter perguntou se o Jason estava vivo, e o escritor lá da série da CW falou, o Mark Guggenheim, ele falou que sim, o Jason estava vivo naquele episódio, só que estava fora do planeta naquele momento. Já na animação, né, que é outra mídia, All Star Superman, nós falamos dos quadrinhos do episódio passado, mas na animação mesmo não fica claro se a Lois engravida do Superman. Tem até uma cena que o Superman está apresentando seus descendentes, e tem um lá do século 84, e a Lois não deixa de notar que esse Superman do futuro tem traços parecidos com o pai dela. Então, essa parte aí ficou, né, meio que implícito que eles vão ter um filho, ou então até no final o Lex coleta o DNA e implanta na Lois, né, para ela ter esse filho do Superman, que seria o Superman 2. A map of Superman's genetic code. I also finally figured out how to replicate it. No. Of course, it will require an ovum from a healthy human woman. No primeiro episódio da 3ª temporada do desenho Batman, Os Bravos e os Destemidos, tem um episódio chamado Batalha dos Super-Heróis, e a Lois estava escrevendo uma história sobre o Superman, onde ela se imagina casada com ele, e tem até uma cena que ela tá lá num piquenique, e eles têm 2 filhos, né? Então aqui contaria, né, como se fosse um sonho mesmo. Então é um garotinho e uma menina nessa cena. Why, you don't suppose it's from him? Na 3ª temporada da Justiça Jovem é mostrado que o John Kent, né, ainda bebê, nasceu, então é filho do Superman com a Lois, né, que nem nos quadrinhos, então tá aqui também no desenho. Ele até reaparece na 4ª temporada um pouquinho mais crescido aqui. How does fried chicken and cornbread sound, Johnny? Great! Will Uncle Connor be here? E já na série do Superman e Lois da CW, antes do crossover da crise, o Superman e a Lois tiveram um filho que é somente o Jonathan Kent, né? Ele nasceu como bebê e tudo mais.
Já no pós-crise, resetou tudo e agora o Superman tem 2 filhos gêmeos, né? O Jonathan e o Jordan, né? E depois foi até revelado que a Lois perdeu uma filha na gravidez. Como a gente está contando gravidez como filho, então aqui eles teriam 3 filhos, né? Que teria o Jonathan, o Jordan e essa aqui seria a filha, que seria a Natalie. É tanto que a versão da Natalie de outro universo reaparece também nessa primeira temporada e assim por diante, né? E por fim, até a data de hoje, a última menção de um filho do Superman foi justamente no filme da Liga, né, no caso da versão do Zack Snyder. Dá a entender lá que a Lois está grávida, mostra até um teste de gravidez, e até em uma das entrevistas o próprio Zack Snyder confirmou que ela realmente estaria grávida e o bebê se chamaria Bruce. E mais uma vez, no meio da edição, eu vi que faltaram 4 filhos do Superman que eu não contei. Um deles é a poderosa da Terra 2 pós-Flashpoint. Eu comentei no vídeo passado da versão pós-crise, né? Então tem essa versão também, que ela é filha adotiva do Superman da Terra 2. Outro, também dos quadrinhos, é o filho do Superman bizarro, agora da Terra 29, né? A Terra 29 do novo multiverso. Esse filho é conhecido como o Bizarro Boy. E também falando em bizarro, eu esqueci de acrescentar justamente o Jordan e o Jonathan, filho do Superman da Lois, do mundo bizarro da série da CW. Bom, pessoal, foram 4 vídeos contando os filhos do Superman, muita informação, listei todos. Mas sim, se quiséssemos resumir toda essa informação desses 4 vídeos em alguns gráficos, né? Então, o que é que a gente pode tirar de informação disso? Para quem não sabe, eu sou um estatístico, então meu trabalho é justamente traduzir dados para gerar essa informação. Assim, por exemplo, em qual era o Superman teve mais filhos? Quantos filhos com a Lana ele já teve? Então a gente pode responder essas perguntas agora, né? Então, nesse primeiro gráfico tem a contagem por reboots, né? E outras mídias também. Então deixei aqui a contagem bruta, né, dos filhos. Podemos ver que na versão pré-crise foram 57 filhos no total. E se contarmos só a versão quadrinhos, né, todos a parte pré-crise, pós-crise e pós-Flashpoint, teve 102 filhos, né, no total. E como a gente sabe, cada filho tem sua história, né? Ele pode ter existido, pode ter sido um sonho, uma ilusão e tudo mais. Então, dos que existiu, quem foi a mãe? Daqui eu dividi em 4 possíveis casos. Ou com a Lois, ou com a Lana, ou com a Mulher Maravilha, ou com outra pessoa, ele foi solteiro, não mostrou quem é a mãe, né, nesse caso. E nessa contagem também foi incluído tanto filhos adotivos como biológicos. E além disso eu coloquei outras categorias que seria assim, um filho ser parte de um sonho ou uma ilusão ou uma pegadinha, brincadeira, por exemplo. Se o filho foi gerado pelo Mr. Mistally, que foi meio que mágica, durou um dia, então conta como uma brincadeira aqui. Eu também inseri o filho do Superman de outras versões que são diferentes da usual, né? Como do Bizarro, do Ultraman, entre outros. E também aqueles filhos provisórios, que não é justamente filho do Superman, mas só dura uma única revista. Enfim, nesse gráfico de barras, mostramos aqui a contagem bruta dos filhos e podemos ver que a Lois foi mãe da maioria deles, né? De 53 no total, contando todas as eras. Então não dá para considerar somente os filhos com a Lois, porque assim, se podemos ver que mais da metade dos filhos que o Superman teve foram com outras pessoas, outras situações. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos, divulga essas 4 partes, né, para os amigos para eles assistirem todas, né, para conhecer um pouco mais dessas histórias até mais underground da DC, né, porque eu acho que muitos vão dizer que conheciam somente um filho, ou nenhum mesmo, né, não é tão divulgada essa parte. Então, até a próxima pesquisa muito louca, até o próximo vídeo, e valeu!